A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas ao nosso estudo bíblico Raio X da Bíblia. Vamos estudar hoje o texto das bodas de Caná. Encontramos-lo em João 2, 1, 12. João 2, 1 a 12. Assim diz o texto. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Ele já não tem vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou." Disse então sua mãe aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: "Enchei as talhas de água." Eles encheram-nas até em cima. "Tirei água", disse-lhe Jesus, "e levai ao chefe dos serventes." E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: "É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Tu guardaste o vinho melhor até agora." Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Então, vamos tratar apenas 5 pontos deste texto. Primeiro, a cidade em que se realizam as bodas. Segundo ponto, quando acontece o casamento. O terceiro ponto vai ser o nome de Maria, o fato de que o nome de Maria não é mencionado. No quarto ponto, as expressões de Maria no nosso texto. E no último momento, quinto ponto, o modo como Jesus se dirige à sua mãe. Então, não vamos estudar todos os aspectos deste texto. Vamos simplesmente deter-nos nestes 5 pontos. Este texto tem sido comentado por muitos, há muitas interpretações, há muitos comentários sobre este texto, mas nós vamos deter-nos apenas nestes 5 pontos. Então, o primeiro ponto, a cidade em que se realizam as bodas. As bodas realizam-se em Caná da Galileia. Caná é uma cidade que dista 3 horas a pé de Nazaré, uma cidade um pouco desértica e com muitas ruínas. Esta cidade, Maria vivia em Nazaré, e para chegar a Caná
precisava de caminhar 3 horas a pé, então, para esta cidade um pouco desértica e com muitas ruínas. Então, o significado espiritual que João dá, o significado teológico, o significado espiritual que João atribui a esta cidade é mesmo o fato dela ser um pouco desértica e com muitas ruínas. Então, João fala de Caná, João conta este episódio de Caná para, para que o leitor, para que o ouvinte da história, para que o leitor da história recorde que era uma zona desértica e com muitas ruínas. E espiritualmente este fato convida o leitor, o ouvinte, a considerar a sua situação espiritual de deserto e de ruínas. Então, quando João, o evangelista, fala de Caná para convidar o ouvinte daquele tempo, o ouvinte desta história, a considerar a sua situação de deserto espiritual e de ruínas espirituais. Então, é isto que nós também, como filhos de Maria, ouvintes desta história, hoje, ao lermos as bodas de Caná, devemos olhar para a nossa situação de deserto e a nossa situação de ruínas. Quer dizer, em cada pessoa, em cada mulher, em cada homem, existe esta situação de deserto. Quer dizer, ausência, falta de água, muito calor, pouca vida. Então, assim é a vida do cristão, assim é a vida de todo seguidor de Cristo. Também passa por situações de falta de vida, falta de água espiritual, falta de força, falta de ânimo. E também situação de ruínas, quer dizer, de abandono. A pessoa vive situação de ruína, quer dizer, de abandono espiritual. A pessoa sente-se só, sente-se abandonada. Embora esteja rodeada de muita gente, embora até tenha muitos filhos, até tenha netos e bisnetos, rodeada de amigos, mas sente-se só. Então, este é o significado de Caná, cidade que dista 3 horas a pé de Nazaré, mas que era pouco desértica, era desértica e com muitas ruínas. Agora, também dentro deste primeiro ponto, que é sobre a cidade em que se realizam as bodas, o texto diz que Caná, especifica o texto que era Caná da Galileia. Caná da Galileia. Agora, Galileia é um distrito muito extenso, muito vasto no norte da Palestina. Galileia, um distrito, embora Caná fosse uma zona deserta, mas o distrito como um todo era muito fértil, compreendia 240 pequenas cidades e com muita população estrangeira nestas pequenas cidades. Por isso, é por isso que Mateus 4,15, ou mesmo o Antigo Testamento, Isaías 8,23, falam da Galileia dos gentios.
Galileia dos gentios. Isso diz Mateus 4,15, porque gentios quer dizer gente estrangeira, não é? Este termo gentios quer dizer estrangeiros. Então, Galileia dos estrangeiros, Galileia dos gentios. Então, muitas cidades da Galileia eram habitadas também por estrangeiros. Então, Galileia dos estrangeiros. Os árabes dizem Kafir Kana. Também, hoje em dia, esta cidade, os árabes chamam Kafir Kana. Kana, Kafir, estrangeiro. Esta expressão que em árabe até quer dizer impuro, ou de outra religião, Kafir, impuro, desprezível, Kafir Kana. Kana dos gentios, dos estrangeiros, dos estranhos, se queremos. Então, da Galileia, este distrito que tem outro significado, para nós, para o leitor. O fato de João de dizer Caná da Galileia está a apontar para duas realidades. A realidade de Caná, que é deserto e ruína, uma pequena cidade, deserto e ruína, mas dentro de uma realidade maior, que é Galileia, que é muito fértil e muito rica de outras pequenas cidades, 204 pequenas cidades, e muito multiétnica, com estrangeiros na cidade. Então, como vocês veem que aqui a riqueza espiritual do texto é clara. Então, Caná, deserto, ruínas, dentro de uma realidade maior que é Galileia, que é muito fértil, todo o distrito muito fértil e muito rico. Então, a aplicação espiritual para a nossa vida é que, de fato, os momentos de Caná, quer dizer, de deserto e de ruínas, devem ser colocados, o cristão deve ser capaz de colocar estes momentos de Caná, estes momentos de ruína na sua vida, não é? Saber colocá-los dentro do contexto geral da sua vida, que é de riqueza, que é de bênção, que é de ser filho de Deus. É muito mais rico, muito mais fértil, muito mais abundante. Então, este é o desafio, de fato, que esta expressão Caná da Galileia coloca para nós, queridos ouvintes, não é? A capacidade de você ver o negativo da sua vida, a adversidade, a dificuldade, o problema, mas olhar para isso dentro de um contexto um pouco maior de positivismo, de riqueza, porque você é filha de Deus, você é filho de Deus, é abençoado, é rico, como Galileia, já um distrito maior que a pequena cidade de Caná, ou melhor, distrito a que pertencia a cidade de Caná. Então, é importante isso. Então, isto é o primeiro ponto que queríamos abordar, que é a cidade, o lugar onde se realizam as bodas. Então, já explicamos o que é Caná e qual é o seu significado espiritual e teológico, e o que é Galileia e qual é o seu significado espiritual e teológico para os ouvintes da história naquele tempo, mas também para os ouvintes ou os leitores desta história hoje, que somos nós. Podemos agora passar ao segundo ponto, que é quando é que acontece o casamento? Em que dia acontece? Quando é que acontece este casamento? Diz o texto que foi no terceiro dia, diz o texto. Podemos ver aqui 3 dias depois.
celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Foi 3 dias depois. Então foi, se queremos, no início da vida missionária de Jesus. Terceiro dia em relação a quê? É terceiro dia em relação à sua chegada, a chegada de Jesus e os seus discípulos à Galileia. Ele havia chegado há 3 dias, fazia 3 dias. Então, terceiro dia em relação à sua chegada e ao encontro que ele teve com Filipe e Natanael. Isso encontramos no capítulo 1. Se lemos o capítulo anterior, este capítulo é o capítulo 2, não é? Mas se lemos o capítulo anterior, aí vemos a chegada de Jesus, os seus discípulos à Galileia, e também o encontro que teve com Filipe e Natanael, está no capítulo 1. Então, quando diz o terceiro dia, é em relação a esta chegada de Jesus e os seus discípulos à Galileia. Mas o que gostaria de frisar, na minha interpretação agora, é o significado do terceiro dia. O apóstolo João, quando coloca algumas palavras, algumas expressões, ele tem uma intenção muito espiritual, não é? Tem intenção espiritual, de uma lição espiritual para o ouvinte da história. Então, quando João diz foi no terceiro dia, é porque tem um significado espiritual. Ele podia ter ter omitido isto, podia não ter dito que foi no terceiro dia. Podia ter contado a história simplesmente dizendo que era uma vez, um certo dia. Mas ele, não, João especifica. João diz claramente, terceiro dia, que aconteceu o casamento, as bodas de Caná. Agora, terceiro dia na Bíblia é o dia de grandes acontecimentos, sobretudo acontecimentos divinos, muito relativos à divindade, a Deus. É o terceiro dia e temos muitos exemplos. É claro, evidentíssimo o exemplo da ressurreição de Jesus, né? Acontece também no terceiro dia, foi ao terceiro dia Jesus ressuscitará. Diz, por exemplo, o texto de Lucas 18, 32 a 33, né? Ele será entregue aos pagãos, hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, baterão nele com varas e o farão morrer, e ao terceiro dia ressuscitará. O terceiro dia é o dia dos grandes acontecimentos, o dia em que Deus marca a história do mundo, a história de um povo, a história de uma pessoa. Terceiro dia é o dia da marca de Deus, da marca forte de Deus. Vemos, por exemplo, o segundo livro das Crônicas. Veio, pois, Jeroboão. Estamos a ler o capítulo 10, versículo 12 do segundo livro de Crônicas. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Aqui encontramos, de fato, a intervenção do rei, não é? A intervenção do rei que, movido por Deus, se dirige ao povo. Então, a intervenção de Deus também aqui no terceiro dia. Podemos ver Gênesis 22, 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Terceiro dia. Abraão levanta os olhos e vê o lugar de longe, o lugar do destino, o lugar da promessa, o lugar da sua vocação. Então é Deus que age ao terceiro dia. Podemos também ver Levítico 19, 6.
no dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejará ao terceiro dia será queimado com fogo. É o holocausto. Terceiro dia, o holocausto, o fogo, que é símbolo de Deus. Podemos também ver Êxodo 19:15, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. É o terceiro dia aqui em Êxodo 19:15, é o dia da castidade, o dia da pureza, em que o povo estava proibido de ter relações íntimas, relações conjugais. O terceiro dia, só para dizer que o terceiro dia, não em toda a Bíblia, mas temos muitos textos da Bíblia que sublinham o fato de que o terceiro dia é o dia da intervenção de Deus, é o dia da santidade, é o dia da pureza, é o dia forte, é o dia forte para o homem, em que ele sente a presença de Deus. Por isso que é o terceiro dia que se realizam as bodas de Caná, é o terceiro dia que se realizam as bodas em Caná da Galileia, e lá vai acontecer a primeira intervenção forte do Filho de Deus. Jesus vai transformar a água em vinho. O terceiro dia, o dia da intervenção forte de Deus. Agora, como dizíamos que não podemos tirar conclusões para a vida espiritual, porque estamos a ler textos de João que são marcadamente espirituais, marcadamente teológicos. Quer dizer que há uma mensagem teológica para o ouvinte. Então aqui o desafio para o ouvinte é: qual é o terceiro dia para ti? Esta é a questão. O terceiro dia, o dia da intervenção forte de Deus na tua vida. Qual é? Qual foi na tua vida, na tua história? Um dia que tu, sem dúvida, um dia que impactou muito a tua vida. Qual é para ti o terceiro dia? É claro, alguém pode dizer, talvez o dia do meu aniversário, o dia em que nasci. Bom, mas você não se lembra. O terceiro dia é aquele dia em que Deus teve uma intervenção forte na sua vida e você se lembra, você tem o uso de consciência. Esse é o terceiro dia. Você tem o uso de consciência. Então, pode procurar na sua vida, ser casado talvez algum dia, ser jovem, quem sabe lá, até o terceiro dia. Se não se lembra de terceiro dia antes, no passado, então comece a prestar atenção agora, abra os olhos, vai ver que haverá terceiro dia, porque não é só vão se repetindo, Deus vai repetindo terceiros dias na vida das pessoas. Terceiros dias vão se repetindo na vida. Então, se você não se lembra dos terceiros dias do seu passado, quer dizer, dos dias em que Deus fez uma intervenção forte na sua vida, eu diria, abra os olhos agora, abra a mente, abra os olhos, abra o coração para começar a dar-se conta, não é, das intervenções de Deus na sua vida. Fortes intervenções do Altíssimo, fortes intervenções de Jesus. Então, esse é o terceiro dia. Então, esta é a mensagem. A mensagem, irmãos, abramos os olhos e o coração para podermos acolher com muita humildade e com muita responsabilidade estas intervenções de Deus na nossa vida, como para aquele casal de Caná da Galileia. Aquele foi o terceiro dia na vida deles, o casamento, e o fato de ver a água transformada em vinho, algo que não era tão comum. Então, este é o
terceiro dia para eles. Então a questão, como dizia, para cada um de nós é: qual é para mim o terceiro dia? Qual foi para mim o terceiro dia? Qual tem sido para mim o terceiro dia? Quer dizer, quais têm sido as intervenções fortes de Deus na minha vida, como casado, como padre, como consagrado, como consagrada, como irmã, como, como jovem, como adolescente, como estudante, como professor, como educador. Quais têm sido as intervenções de Deus? Como pai, como esposo, como esposa, como mãe. Quais têm sido as intervenções de Deus na sua vida? Esse é o terceiro dia. Esses são os terceiros dias que Deus vai repetindo sempre. Todos os dias da nossa vida, Deus vai surpreendendo-nos com os terceiros dias, assim como surpreendeu aquele casal das bodas de Caná com a transformação da água em vinho. Uma surpresa muito, muito forte, inesperada, muito importante para a sua vida. Podemos fazer uma pausa, uma breve pausa musical, e voltamos dentro de instantes para abordarmos os restantes pontos, que são 3, não é? O nome de Maria que não é mencionado, as expressões de Maria, as expressões da Mãe de Jesus no nosso texto, e o modo como Jesus se dirige à sua mãe. Até já! Jesus, Nossa Senhora, seu amor fraterno, Mãe do Salvador, a água transformada em vinho. Mãe de Jesus, Nossa Senhora, seu amor fraterno, Mãe do Salvador, a água transformada em vinho. Quando no seu primeiro milagre, Jesus transformou água em vinho. Nossa Senhora, seu amor fraterno, Mãe do Salvador, a água transformada em vinho. Mãe de Jesus, Nossa Senhora, seu amor fraterno, Mãe do Salvador, a água transformada em vinho. Bem-vindas, irmãs, bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso tema de hoje. Estamos a aprofundar o texto das bodas de Caná da Galileia, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12.
escolhemos 5 pontos para o nosso estudo de hoje e dissemos que este texto tem sido interpretado por muitos, há muita interpretação, comenta-se muito também nas homilias, há muita riqueza de interpretações desse texto. Não pretendemos aqui de esgotar toda a riqueza espiritual desse texto, por isso escolhemos só 5 pontos, não é? 5 pontos e os 2 que já tratamos na primeira parte, não é? O primeiro foi o lugar em que se realizam as bodas, Caná. Explicamos o que quer dizer Caná, o que quer dizer Galileia, também do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista espiritual. Depois explicamos quando é que acontece o casamento, o terceiro dia. Também aí explicamos o seu significado bíblico e também o seu significado espiritual para nós hoje. Vamos então ao terceiro ponto. O nome de Maria não é mencionado. O fato de que João não menciona o nome Maria. Versículo 1 diz: e achava-se ali a mãe de Jesus. Achava-se ali nas bodas a mãe de Jesus. Não diz achava-se ali Maria, a mãe de Jesus, nem diz achava-se ali Maria. João diz achava-se ali a mãe de Jesus. Não menciona o nome. Versículo 3 também diz: como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe. Não diz como viesse a faltar vinho, Maria disse-lhe. Nem sequer diz Maria, a mãe de Jesus, disse-lhe. João diz a mãe de Jesus disse-lhe. Depois temos o versículo 5. Disse então sua mãe aos serventes. Não diz o texto, disse então Maria aos serventes. Podia também dizê-lo, mas João, o apóstolo, o evangelista, não diz isso. Diz sua mãe, disse aos serventes. E por último, o versículo 12. Maria, com os irmãos de Jesus e os discípulos, desceram para Cafarnaum, no versículo 12. Não diz, depois disso, desceu para Cafarnaum com Maria, sua mãe. Não, o texto diz com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então temos 5 referências a Maria aqui no texto, referências indiretas, quer dizer, não se menciona o nome, referências a Maria, 5, versículo 1. Versículo 3, versículo 5, versículo 12, desculpe, não são 5, são 4, versículo 1, versículo 3, 5 e 12, são 4 referências a Maria, sob o título de Mãe de Jesus, sem mencionar-se o nome Maria. Vejamos por que João, o apóstolo, faz isso. Por que João não menciona o nome Maria? Vamos então, caso por caso, vamos tomar versículo por versículo, estes 4 versículos, e vamos vendo por que em cada versículo João não menciona o nome Maria. Então, versículo 1, achava-se ali a mãe de Jesus. Não diz, achava-se ali Maria. Agora, por que João não menciona Maria aqui? Porque importa a João quem era Maria para Jesus. Isso é o que importa, que era mãe de Jesus. Isso é que importa. E o outro fato importa aqui, que ela se encontrava lá. Essa é a informação que importa aqui. Que era mãe, que havia uma relação de mãe, filho, filho, mãe. Isso é importante.
para João e para o ouvinte de João. E também o fato de que esta mãe de Jesus, esta Maria, estava lá. Então é isso que nós devemos olhar com atenção, que Maria era mãe de Jesus. Não se deve confundir com outras Marias. É isso. Não era mãe de outra pessoa, era mãe de Jesus. Então, é muito importante isso, ênfase que se dá aqui de Maria como mãe de Jesus, porque alguns leitores, depois desta história, no tempo dos apóstolos, alguns duvidavam da maternidade de Maria. Então, para João era importante que a sua comunidade, os cristãos da sua comunidade, tratassem a Maria como a mãe de Jesus, não mãe de qualquer pessoa. Não era mãe do padre sei lá quem, não era mãe do fulano de tal, não, era mãe de Jesus. Então merece o máximo respeito. E de fato, ela também estava lá. Estas duas coisas são muito importantes no versículo 1, que era mãe de Jesus e que ela se encontrava lá, estava lá. Era parte das pessoas que celebravam este fato de Maria estar lá, encontrar-se lá. Lá quer dizer, espiritualmente, quer dizer na vida das pessoas. Lá, onde as pessoas celebram, onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem lá. Então, Maria está lá. Versículo 3 diz: como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe. Aqui também temos. A mãe de Jesus disse-lhe. O que importa aqui não é mencionar o nome Maria, mas o que importa é a intervenção dela. Que ela apercebe-se e diz, fala. Então, a intervenção de Maria, o fato de que Maria intervém, é o que importa aqui para João, o evangelista, e para o ouvinte de João, para nós, que Maria intervém. Maria é aquela que intervém, vê que falta alguma coisa e fala. Versículo 5, dizíamos que aqui também Maria não é mencionada. Disse então sua mãe aos serventes, diz o versículo 5, fazei o que ele vos disser. Aqui também não é mencionado, né? Não é mencionado o nome Maria. Por quê? A intenção de João é de sublinhar a ordem de Maria, que Maria deu uma ordem. Maria foi capaz de dar ordem aos serventes das bodas. Maria deu ordem. Não é uma mãe que muito, sei lá, calada, que não diz, não ordena nada. Era uma mulher corajosa, uma mulher forte, uma mulher capaz de falar. É o que João quer sublinhar aqui, o fato de dar ordem. Não é que lançou uma proposta, aconselhou, não, deu ordem. Fazei o que ele vos disser, né? Então, por isso é que João até nem menciona o nome dela, porque o que lhe interessa é sublinhar a ordem que Maria dá. A ordem que Maria delibera para os serventes das bodas. E versículo 12 também, é outro versículo onde não se menciona o nome, diz assim o texto: depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. O que importa para João aqui é a companhia, é a companhia, o fato de Maria ser um entre os discípulos do seu filho. Maria com os discípulos, com os irmãos de Jesus, quer dizer, os primos de Jesus,
descem para Cafarnaum. Então, o apóstolo João aqui não menciona o nome de Maria neste versículo 12, porque o que lhe importa sublinhar não é como se chamava a mãe de Jesus, mas o que lhe importa é frisar o fato de que ela, em companhia, não é, de todos os outros, regressou. Era uma mulher que seguia, que caminhava com o seu filho. Vamos já ao quarto ponto, depois deste ponto aqui do fato de que Maria não é mencionado, temos o ponto das expressões que Maria pronuncia. Muito rapidamente sobre este ponto, as expressões que Maria pronuncia são muito importantes e não tem vinho, é a primeira expressão no versículo 2, e a outra expressão no versículo 5 é o que acabamos de ver antes já. Fazei o que ele vos disser. Então, estas são as duas expressões que Maria profere neste texto. Não tenham vinho e fazei o que ele vos disser. Porém, eu gostaria de partilhar convosco o fato de que o texto grego tem uma ordem das palavras um pouco diferente daquela que nós conhecemos em português. Não tenham vinho. O texto grego diz: vinho não tenham eles. Vinho não tenham eles. Por que estou a apontar para esse ponto aí? O fato de o texto grego, o texto original, em português, o texto traduzido para português, nós dizemos, porque também é mais corrente, não tenham vinho, é corrente. Mas o texto grego diz: vinho não tenham eles. Agora, o fato de começar por vinho não tenham eles, ênfase está no vinho, como algo importante que faltou. E para mostrar que Maria notou que faltou algo importante. Por isso é que não é uma afirmação simples: não tenham vinho. Não. É vinho não tenham. Vinho não tenham. ênfase, vinho não tenham. É como também quando conversamos, eu digo: dinheiro não tenho. Água ou comida, pão, eu não tenho. Então, ênfase está no pão. Pão, eu não tenho. Aqui também, vinho não tenho eles. Então, ênfase no vinho, naquilo que falta, vinho era algo importante no casamento também naquele tempo. Então, Maria nota, dá-se conta, percebe-se que algo importante falta. Agora, o desafio espiritual para nós é dar-nos conta quando falta algo importante à nossa vida. Algo importante à nossa vida, quando faltar, devemos prestar muita atenção e dar importância e lidar com muita seriedade. Quando falta amor na família, quando falta paz, quando falta perdão, quando falta harmonia, quando falta saúde. Então, ênfase é naquilo que falta para poder buscar ajuda divina. Então, não podemos viver cegos sem saber o que é importante na vida. Então, identificar o que falta, o que de mais importante está a faltar na minha vida. Amor, paz, harmonia, saúde, tranquilidade, paz interior. Identificar isso e depois buscar ajuda divina e também ajuda dos irmãos para poder reaver o que falta na nossa vida. Depois, outra expressão de Maria é: fazei o que ele vos disser. Aqui também quero remeter-vos ao texto grego, ao texto original, que diz: aquilo que ele vos disser, fazei-o. Hoti an lege humin poiesate. Também aqui inverte, o grego também inverte as palavras. Diz: aquilo que ele disser a vós, fazei-o. Aqui também, assim como na primeira expressão de Maria, começou com vinho para enfatizar aquilo que faltava naquela
algo importante que faltava naquelas bodas, e dizíamos espiritualmente, convidava-nos espiritualmente a leitura de João, das bodas de Caná, convida-nos também a olhar com seriedade, com responsabilidade, com muita atenção, quando algo importante falta na nossa vida, não deixar passar o tempo sem buscar ajuda divina, quando falta amor, quando falta paz, quando falta harmonia, quando falta saúde, quando falta fidelidade matrimonial, quando falta... Então, essas coisas devem ser tratadas, abordadas com celeridade, seriedade, com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque é preciso enfatizar isso. Depois aqui também dizíamos, nesta segunda expressão também Maria muda a ordem, em grego muda a ordem das palavras para enfatizar aquilo que ele vos disser, quer dizer, a palavra de Jesus. Começa, aqui a expressão começa com aquilo que ele disser a vós, fazei-o. A palavra de Jesus. É ênfase para João aqui, a palavra de Jesus deve ser enfatizada, deve ter o primeiro lugar, a palavra de Deus. O primeiro lugar deve ser escutada, deve ser obedecida, deve ser seguida. Então, o primeiro lugar, ênfase na palavra de Deus, aquilo que ele vos disser. É interessantíssimo, isto é, olhando para o texto grego, revela-nos coisas que as traduções em português não nos revelam. Não? Em português diríamos, fazei o que ele vos disser. Isso não dá ênfase, de fato, até porque parece que a ênfase está no fazer. E lá também, na primeira expressão, parece que a ênfase está o fato de não ter, já não tem vinho, não. Lá é vinho e aqui é aquilo que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Então, a palavra de Deus tem importância, tem prioridade, tem precedência na nossa vida. E, por último, aqui, o último aspecto que gostaria de partilhar convosco, abordar, é o modo como Jesus se dirige à sua mãe. Rapidamente aqui também, não? Rapidamente encontramos o que tens a ver tu e o que tenho a ver eu, mulher. Isto aqui é importantíssimo, não é? Estamos no versículo 4. O grego diz: Ti emoi kai soi giunai. Quer dizer, o que a mim e a ti, mulher, literalmente. O que seria? O que a mim e a ti, mulher? O que diríamos então? O que importa a mim e a ti, mulher? Então, mas sobretudo interessa-nos aqui o fato de Jesus dirigir-se à sua mãe com este apelativo mulher, não é? Podia ter dito o que temos a ver nós, mamã, mãe. Ele não diz isso, ele diz mulher. Um apelativo com que o Senhor se dirige a ela em Caná, não? Este apelativo parece manifestar a sua intenção de formar uma família fundada não nos laços de sangue, mas sobre a fé. De fato, se formos ver João 19, 26, 27, João 19, 26, 27, ao ver sua mãe junto dela, o discípulo que ela amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Então aqui também diz: mulher, eis aí o teu filho. Não diz: mãe, eis aí o teu filho. Ele usa o termo mulher, gunai. O termo é mesmo o imperativo, não é? O imperativo é gunai, mulher. Bom, aqui, de fato, há muito que se diz sobre isso, que Jesus não respeitou a mãe, que Jesus, alguns até dizem, malcriado, chamou a mãe de mulher, porque também não seria tão normal hoje eu dirigir-me à minha mãe: mulher, mulher, como estás? Mulher, estás aonde? O que é que fazes, mulher? Para nós não soaria bem, não é? Jesus usou esta expressão simplesmente porque naquele tempo usar esta expressão mulher era enfatizar
a verdadeira identidade desta pessoa. Era o ser mulher, não era o ser mãe. Cuidado, isto é muito importante o que estou a dizer. Para Jesus, Maria era importante não simplesmente porque era mãe, mas sobretudo porque era mulher, criada por Deus. Então, o fato de ser mulher é importante. Seja mãe, tenha dado à luz ou não tenha dado à luz. Por isso é que há mulheres que não têm a bênção de ser mães. Tem mulheres ou não têm a bênção de ser mães, se não têm filhos, ou também aquelas como as religiosas consagradas que não têm filhos. Mas na mesma, esse fato, Jesus enfatiza o fato de ser mulher, o fato de ter sido criada como mulher e não homem. Por isso é que João diz mulher, para frisar para sua mãe que, olha, você deve gabar-se, deve orgulhar-se, não porque é minha mãe, mas sobretudo porque Deus te criou mulher. Então, eu penso que esta interpretação aqui é muito importante para todas as mulheres, para aquelas que têm filhos também, para aquelas que são mães, que lembrem-se que diante de Deus são importantes, não tanto porque você tem filho, mas é importante porque você é mulher. Deus criou você mulher, então é importante. Tem filho também é importante, porque é uma vocação, o fato de ser mãe. É importante isso, mas cuidado, não se esqueça que de fato o ser mulher como mulher já é importante aos olhos de Deus. E é muito importante isso para as mulheres, e é importante também para os homens reconhecerem na mulher a importância da mulher também, daquelas que não podem dar à luz. Daquelas que não têm a graça de ser mães, devem ser respeitadas pelos homens. Por isso é que Jesus diz, mulher, trata a mulher. Por isso que João, o apóstolo, no Evangelho, coloca Jesus a tratar a sua mãe, não como mãe, mas como mulher, para frisar, para realçar a identidade ou a importância do ser mulher, independentemente se é mãe ou não. Podemos ficar por aqui, né? Por hoje. Penso que já basta. Obrigado pela atenção, obrigado também por esta oportunidade que me dão para partilhar e estes pontos do ponto de vista, digamos, da Bíblia. Quem é Maria no Novo Testamento, a figura desta mulher tão importante para mim, tão importante para nós todos, tão importante para o cristão, e merece que de fato aprofundemos os textos que dela fazem referência. Então, muito, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.